O cheiro de gordura velha e restos de comida em decomposição estava no ar, mas não era o odor que deixou Lúcia paralisada. Foi o que viu no fundo da cozinha. A chefe de cozinha, uma mulher corpulenta, mexendo uma panela de sopa com a mesma colher que acabará de usar para coçar a axila. A visão revirou o estômago de Lúcia, que precisou se segurar para não vomitar ali mesmo. Como aquele lugar, que parecia tão normal por fora, podia esconder tamanha falta de higiene? Lúcia voltou para a área do restaurante, o rosto pálido e os pensamentos em desordem. Sua fome desaparecera completamente. Ela correu para fora, uma mão cobrindo a boca, e vomitou tudo o que tinha acabado de comer. As imagens repulsivas da cozinha não saíam de sua cabeça, e uma onda de vergonha a atingiu. Como ela tinha sido tão descuidada? Lúcia confiava cegamente nos restaurantes que frequentava, mas aquele dia seria um divisor de águas. Crescendo em uma família onde cozinhar em casa era quase inexistente, Lúcia se acostumou desde cedo a comprar comida pronta. Seus pais, ambos muito ocupados, raramente tinham tempo para preparar refeições ou ensinar os filhos. Na escola, ela e os irmãos recebiam dinheiro para comprar o que quisessem, e à noite, jantavam algo comprado de algum vendedor ambulante. Como filha mais velha, Lúcia aprendeu a se virar, mas nunca a cozinhar. Esse hábito a acompanhou até a vida adulta. Quando terminou a universidade, Lúcia já tinha o costume de explorar diferentes restaurantes todas as noites, experimentando pratos variados. Seus amigos brincavam sobre isso, especialmente sua amiga próxima Xizon, ou Xi, que conhecera durante seu serviço social obrigatório. Enquanto Lúcia vivia em busca de novas comidas fora de casa, Xi era prática, econômica e uma excelente cozinheira. Você já se perguntou o que realmente acontece nos bastidores dos seus restaurantes favoritos? Pense um pouco nisso. Se essa história está fazendo você refletir sobre suas escolhas, conte-nos nos comentários. E não se esqueça de curtir se quiser acompanhar os próximos capítulos da jornada de Lúcia. As diferenças entre Lúcia e Xi vieram à tona quando Xena, um jovem empresário rico e charmoso, cruzou o caminho delas. Ele apresentou-se com confiança, impressionado pela beleza e elegância de Lúcia. Em pouco tempo, trocaram números e começaram a sair juntos. O Xena levava aos restaurantes mais sofisticados, e Lúcia ficava encantada com a atenção e o luxo. Porém, tudo mudou quando Xena visitou Lúcia em sua casa. Depois de um tempo conversando, ele admitiu que estava com fome e pediu a Lúcia que cozinhasse algo para ele. Quando ela sugeriu pedir comida, o Xena insistiu em ir ao mercado para comprar os ingredientes. Encurralada, Lúcia finalmente confessou: "Desculpe, o Xena, mas eu não sei cozinhar." O silêncio que se seguiu foi pesado. O Xena, surpreso, ficou visivelmente decepcionado. Ele não conseguia entender como alguém tão refinado não sabia algo tão básico. A visita terminou abruptamente, e Lúcia ficou sozinha, consumida pela vergonha. Xi, ao voltar para casa mais tarde, encontrou Lúcia abatida e perguntou o que havia acontecido. Incapaz de contar a verdade, Lúcia mentiu, dizendo que havia perdido dinheiro. Ela sabia que Xi usaria a situação para lembrar seus conselhos de que confiar sempre em comida de fora era arriscado. Apesar do episódio, Lúcia continuou com seus hábitos. Um dia, no caminho do trabalho, passou por um restaurante novo que parecia muito elegante. A fachada chamativa e o fluxo constante de clientes despertaram sua curiosidade. Decidiu entrar e experimentar. Ao entrar, Lúcia ficou impressionada com a decoração sofisticada. O menu era variado, os preços acessíveis e a comida superava suas expectativas. Encantada, Lúcia começou a frequentar o lugar diariamente. Para ela, parecia o equilíbrio perfeito entre luxo e conveniência, sem nenhuma razão para desconfiar. Mal sabia Lúcia que esse restaurante guardava segredos que ela estava prestes a descobrir de uma forma que mudaria sua vida para sempre. A confiança de Lúcia no novo restaurante cresceu rapidamente. Tornou-se parte de sua rotina diária. Quando não podia ir até o local, fazia pedidos para entrega no trabalho. Os funcionários já conheciam suas preferências e a tratavam como uma cliente especial. Para Lúcia, parecia o lugar perfeito, mas a aparente perfeição estava prestes a ruir. Uma tarde, depois de um longo dia de trabalho, Lúcia fez seu pedido habitual e começou a comer. No entanto, ao final da refeição, algo estranho chamou sua atenção. Olhando mais de perto,
percebeu que havia um inseto morto misturado ao arroz. Horrorizada, Lúcia jogou o resto da comida fora, mas não tomou nenhuma providência. Foi só um erro, pensou, tentando minimizar a situação. Mas o problema não parou por aí. Cerca de uma semana depois, Lúcia começou a sentir-se muito mal. Foi levada ao hospital com febre alta e uma grave infecção estomacal. O médico deu o diagnóstico. Ela havia contraído uma bactéria perigosa, comumente encontrada em lugares extremamente sujos. Você teve sorte de chegar a tempo, alertou o médico. Esse tipo de infecção pode ser fatal em poucos dias. Sempre verifique a higiene do local onde compra comida. Shizon cuidou de Lúcia enquanto ela se recuperava, cozinhando refeições leves e saudáveis para ajudar na recuperação. Embora Lúcia tenha prometido mudar seus hábitos, assim que voltou ao trabalho, retornou também à velha rotina de pedir comida fora. A conveniência ainda parecia mais atraente do que o esforço de cozinhar em casa. No entanto, a sorte de Lúcia estava prestes a acabar. 2 semanas após sua recuperação, uma nova visita ao hospital confirmou que ela havia contraído outra infecção grave, novamente relacionada ao consumo de comida contaminada. Desta vez, Lúcia decidiu que precisava entender o que estava acontecendo no restaurante. Ela não podia mais ignorar os sinais. No fim de semana seguinte, Lúcia traçou um plano. Foi ao restaurante e pediu sua refeição habitual, mas, desta vez, comeu devagar, examinando cuidadosamente cada bocado. Após terminar, fingiu precisar usar o banheiro e pediu que um funcionário mostrasse o caminho. Encontrando o banheiro ocupado, decidiu explorar o lugar. Ao virar um corredor, encontrou uma porta oscilante marcada com somente funcionários. Movida pela curiosidade, Lúcia espiou por uma fresta e ficou chocada com o que viu. Dentro da cozinha, o cenário era desolador. Pilhas de pratos sujos amontoavam-se ao lado das áreas de preparo. Carne crua estava exposta, coberta de moscas. O chão estava imundo, com restos de comida espalhados por todos os lados. As cozinheiras usavam aventais sujos e pareciam não se preocupar com higiene. Em um canto, a chefe de cozinha mexia uma panela de sopa com a mesma colher que havia usado para coçar sua axila. O estômago de Lúcia revirou, mas ela conseguiu sair dali sem chamar atenção. Voltou ao salão, sentou-se e tentou manter a calma enquanto assimilava o que havia testemunhado. Pensou em todas as refeições que já havia comido naquele lugar e em outros restaurantes, questionando se todos escondiam a mesma sujeira por trás de fachadas tão atraentes. Ao chegar em casa, Lúcia sentiu um misto de vergonha e determinação. Não podia mais continuar assim. Ela precisava mudar, e a mudança precisava começar imediatamente. Decidiu limpar sua cozinha, organizar os utensílios e aprender a cozinhar. Passou horas assistindo a vídeos na internet sobre receitas simples e foi ao mercado no dia seguinte para comprar os ingredientes necessários. Quando Shizon voltou para casa e encontrou Lúcia na cozinha, mal pôde acreditar. Lúcia, que sempre dizia odiar cozinhar, agora tentava preparar sua primeira refeição. Com um sorriso de surpresa, Shizon juntou-se a ela, ajudando-a com os passos finais. Apesar de simples, o prato ficou delicioso e, mais importante, Lúcia sabia que havia sido preparado com cuidado e higiene. Apesar de ter dado seus primeiros passos na cozinha, Lúcia ainda sentia a tentação de voltar à sua antiga rotina. Contudo, as imagens daquela cozinha suja e as consequências de suas escolhas alimentares continuavam frescas em sua memória, servindo como um lembrete constante de por que precisava mudar. Determinada a entender completamente o que havia por trás daquele restaurante aparentemente impecável, Lúcia decidiu agir. Reuniu coragem e denunciou o estabelecimento às autoridades sanitárias locais, fornecendo detalhes sobre as condições terríveis que presenciou. Dias depois, o restaurante foi inspecionado e, para alívio de Lúcia, fechado por tempo indeterminado. A experiência marcou um ponto de virada em sua vida. Ela decidiu que não apenas aprenderia a cozinhar, mas também transformaria sua relação com a comida e com sua própria saúde. Com o apoio constante de Shizon, Lúcia começou a explorar novas receitas e a melhorar suas habilidades na cozinha. No início, os pratos eram simples e longe de serem visualmente atraentes, mas a cada tentativa, ela sentia um orgulho crescente por cada refeição preparada. Logo, cozinhar deixou de ser uma tarefa para se tornar um prazer. Lúcia começou a levar marmitas para o trabalho, surpreendendo seus colegas,
que estavam acostumados a vê-la pedir comida. Alguns até começaram a se juntar a ela durante o almoço, compartilhando as refeições e elogiando seus progressos. Pouco a pouco, sua vida social também mudou. O Xena, o empresário que havia se afastado por descobrir que Lúcia não sabia cozinhar, reapareceu. Desta vez, ele foi compreensivo e reconheceu o esforço de Lúcia para melhorar. Em vez de julgá-la, o Xena passou a incentivá-la, e os dois retomaram o relacionamento. Meses depois, o casal se casou em uma cerimônia íntima e cheia de significado. A jornada de Lúcia não foi apenas sobre aprender a cozinhar. Foi sobre crescimento pessoal, resiliência e a importância de assumir o controle da própria vida. Ao transformar um aspecto tão cotidiano como a alimentação, ela encontrou uma forma de cuidar melhor de si mesma, física e emocionalmente. A história de Lúcia nos ensina que nem tudo é tão limpo e confiável quanto parece. É sempre importante questionar a procedência da comida que consumimos e, quando possível, prepará-la nós mesmos. Se esta história te inspirou, compartilhe com alguém que também precisa desse incentivo. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias como esta.